Oi, turma. Então, nossa UC5, tá? Ela vai trazendo pra gente aí bastante pontos sobre o estoque, né? E hoje a gente começa aqui com a gestão de estoque. Primeiramente, a gente se pergunta, né, o que que seria a gestão, né? A gestão, ela é basicamente todo o ato, tá? De administrar, de gerir, de liderar, tá bom? Ela tem suas normas, suas funções, seus princípios, tá? A gestão ela vem aí de uma área de conhecimento, né, bem fundamentado para saber, né, como vai se comportar diante dos seus liderados. E o estoque, né, ele é exatamente uma área bem importante dentro de uma empresa, né, pode ser grande, pequeno, de grande porte, pequeno porte, mas é um fator bem importante, bem participativo de todas as tomadas de decisão, né, o nosso estoque, ele é basicamente aí todo o ato, né, de gerir ociosos e possuidores valores econômicos, pois ele tem um valor bem grande referente de um planejamento, de uma tomada de decisão para necessidades futuras de materiais, né? Então, a organização ela visa muito isso, tá? São aí investimentos, né, que a organização faz direto e não diretamente e que ela tende a ter o seu controle de estoque, a ter todo a sua produção, seu destinado ao aumento de produção, mas para isso ela precisa ter o seu estoque. Estoque de quê, né? Do produto em que ela desenvolve, o produto que ela fornece, o produto que ela investe, né? E ela precisa desses produtos terem em estoque, tá? Então a gente vai conhecer bastante, tem muitos pontos que a gestão de estoque oferece pra gente, para nos agregar como conhecimento, tá bom? E a gente vai conhecendo aos poucos. Aqui ele traz pra gente um grande conceito, um conceito bem geral, né, da nossa gestão de estoque. Ele fala aqui pra gente que a gestão dos estoques visa, né, portanto, numa primeira abordagem, manter todos os recursos ociosos expressos pelo inventário em constante equilíbrio em relação ao nível econômico ótimo dos investimentos, e isto é obtido e mantendo, né, estoque mínimos sem correr o risco de não tê-los em quantidade suficiente e necessários para manter o fluxo da produção e da encomenda em equilíbrio com o fluxo de consumo. Ou seja, né, toda aplicação de capital em inventário, ele priva muito, tá, todo o investimento. Ele mantém aí toda a situação mais rentável dentro de uma organização, dentro de uma indústria ou comércio, tá? Uma organização pública ou de privação, tá? Ela tá muito relacionada a todos esses serviços, a todo esse fluxo de encomendas, de equilíbrio. Eles fazem toda uma estratégia, todo um planejamento para que não venha faltar e também não venha sobrar. Então, são todo um ponto de vista, um ponto de tomada de decisão, né, e de controle para que não venha ter muitos gastos, né, e sim venha obter bastante resultados. Aqui ele coloca pra gente, né, as naturezas dos estoques. Né? A natureza de estoque podem apresentar aí características bem próprias, né? Não são sujeitas a influência alguma. É o caso dos estoques de sucata, que não é destinado a um reprocessamento, ou beneficiamento em formatos de refugos da fabricação ou de materiais obsoletos, né? Incessíveis, destinados a alienação e outros, enfim. Então, o estoque, a natureza dos estoques, gente, ela pode ser entendida também, tá, de uma forma bem generalizada, tá, como uma certa quantidade de itens, né, mantido em disponibilidades constantes e sendo renovadas. Então, permanentemente dentro das empresas e comércios, tá, ela produz, tá, adquire lucros, adquire serviços, né, e com tudo isso obtém um resultado, tá? Os lucros que a gente fala, eles são bem provenientes das vendas e dos serviços,
tá? Eles permitem bastante, né, toda a continuidade do processo produtivo de dentro da empresa, de dentro do comércio, tá? Eles têm uma representação, assim, uma necessidade bem real, tá? Em qualquer tipo de organização, em qualquer tipo de comércio. E, ao mesmo tempo, né, ele passa a ser uma fonte de, vamos colocar, uma fonte permanente de problemas, tá? Porque esse grande profissional, ele tem que estar preparado para tudo. Por exemplo, hoje em dia, né, hoje na nossa pandemia, a gente observa que a gente observou que muitas drogarias, vamos colocar assim, eles não estavam tão eles não estavam tão preparados, né, diante dessa pandemia. E houve muita falta de material. Então, assim, são situações aí que eu posso colocar como fontes permanentes de problemas, tá? Que acontece dentro de um estoque, dentro do comércio, dentro da empresa, tá bom? Essa magnitude, né, dessa função de porte, de grande porte de empresa, de pequeno porte, ela tem essa complexidade dessa natureza, do estoque, da grande fonte de permanência de problemas. E o colega lá que trabalha na área, ele tem que estar atento, né? Ele tem que estar preparado para qualquer tipo de tomada de decisão, tá? Tanto na natureza do estoque, tanto na natureza de operações de produção, tanto na vendas quanto nos serviços. Então, a natureza do estoque ele traz bem mais definições, né, que só tem um pouquinho do básico, incluindo que o estoque ele traz para a gente também 2 pontos, tá, de grande importância, que um profissional ele tem que estar bem atento, que é o estoque de manutenção e o estoque de acumulação. Então, dentro da nossa natureza de estoque tem essas 2 características. Elas são características bem próprias, né? São atividades que no dia a dia de um estoquista ele tá resolvendo, tanto a manutenção quanto a acumulação de produtos, e são pontos que não pode acontecer. Por exemplo, muito produto acumulado sem nenhuma saída é prejuízo, né? Lá na frente a gente vai ver todos os tipos de cálculos de estoque, né? Porque tem uns cálculos em que ele mostra pra gente o que a gente está lucrando, né? E o que a gente está perdendo. Então, essas 2 características, a manutenção e a acumulação, né, ela pode ser um fator positivo e pode ser um fator negativo, tá? E aí o estoquista, o profissional da área ou o gestor, né, ele também vai ter que estar aí atento para essa necessidade, para essa complexidade do nosso estoque, do estoque da empresa ou do comércio. Aqui a gente tem, né, como eu coloquei para vocês, das 2 características, a manutenção do estoque, cujo ele vem informando para a gente aqui que a manutenção do estoque requer investimentos, gastos, muitas vezes elevado, evitar a sua formação, né, quando muito tê-los em números reduzidos de itens em quantidade mínima, e sem que, né, em contrapartida, aumente todo o risco de ser satisfeita a demanda dos usuários ou consumidores em geral. Representa aí uma ideia conflitante com a realidade do dia a dia, onde aumenta toda a importância da sua gestão. Essa incerteza, gente, de demanda futura, né, ou de sua variação aí ao longo período, requer um bom planejamento, né, principalmente para a realidade do dia a dia. Precisa ser tudo planejado. Eu lembro que lá no início, quando eu comecei com vocês, né, conheci vocês, eu lembro de ter citado 4 pontos em que a gente leva muito na nossa vida profissional e na nossa vida pessoal. Na nossa vida profissional, né, colocando a nossa vida profissional, um bom líder, um bom gestor, um bom profissional, ele vai sempre se planejar, né, ele vai sempre se organizar
Ele vai sempre ter o controle de toda a situação e fazer essa execução da melhor forma possível, né? Até porque ele vai se beneficiar com ótimos resultados. E aqui, para manutenção do estoque, como eu falei para vocês, que são duas características que o estoque tem, a manutenção e a acumulação, ambas as partes ele tem que se organizar, ele tem que saber se planejar. Isso fica somente para o gestor? Não, gente, isso não fica somente para o gestor. Isso fica também para aquele profissional que está ali na área sendo liderado por outra pessoa. Tá? Por mais que o que acontece muito hoje em dia, o gestor não tem essa visão porque não está fazendo aquela tal atividade, ele só está coordenando, né? Então cabe aquele profissional que de fato está ali com a mão na mão de obra, né, tá realizando, detectá-lo, o que ele pode se planejar, o que ele pode se organizar para obter um resultado bastante eficiente no que ele está realizando, nas atividades dele. Então, não é conflito, né, com o gestor, com chefia, com líder, mas sim um modo de que o teu método de trabalho está funcionando. Então a gente precisa sempre. E para manutenção do estoque, né, como ele coloca aí que é uma realidade que aumenta a importância dentro da gestão no dia a dia, aumentar o risco de não ser satisfeita a demanda, mas são posições, tá, que pode ser negativa e pode ser positivo, depende muito daquele profissional, como ele coloca aí. Colocar também, falar de planejamento, né? Lá na frente a gente vai ver um pouco do planejamento de estoque, mas falando um pouquinho agora, toda a disponibilidade imediata de material para os fornecedores dentro da empresa, né? Por mais que a empresa esteja passando por manutenção, ela precisa saber responder à necessidade dos fornecedores. Então ela precisa saber cumprir prazos de entrega, tá? De toda a necessidade de continuidade operacional, toda a remuneração, todo o capital investido, por mais que a desculpa seja a manutenção do estoque, mas ela precisa fazer esse atendimento, principalmente aos fornecedores, onde algumas empresas faz contratos, né, com outras para que mantenha para que ambas as partes mantenham um compromisso, tá? Tanto de serviços quanto de materiais, tá bom? Então, uma empresa aí que faz investimento pesado no seu estoque, ela vai passar por a situação de acumulação ou situação de manutenção, uma das duas. E aí ela também precisa estar preparado para estar honrando o compromisso com os fornecedores e até mesmo com o cliente, né? A empresa ou comércio, tá bom? A acumulação de estoque, né? Ele fala aqui pra gente que a acumulação de estoque em níveis adequados é uma necessidade para o normal funcionamento do sistema produtivo. Em contrapartida, os estoques representam um enorme investimento financeiro. Deste ponto de vista, o estoque constitui um ativo circulante necessário para que a empresa possa produzir e vender com o mínimo risco de paralisação ou de preocupação, né? Então, os estoques aí, falando um pouco da acumulação, ele representa, né, um investimento de recursos que basta alcançar uma respeitável parcela de ativos, tá? Um ativo total da empresa. E é engraçado que quando a gente fala um pouquinho de circulante, ativo circulante e ativo passivo de dentro de uma empresa, a gente já pensa que é contabilidade, né? Quem gosta da área de contabilidade deve se identificar muito bem aí. Mas é como eu falei lá no início, né? Para o estoque, sempre tem uma fórmula de cálculo para ver como é que está o andamento, se ele está conseguindo, né, suprir a necessidade da empresa ou não. E aí, essa parte que ele coloca pra gente que constitui um ativo circulante necessário da empresa são um tipo de cálculo, tá? Para verificação dessa acumulação desse estoque. Se tá tendo uma acumulação de estoque, ele tá saindo esses produtos, perfeito. A empresa ela não tem nenhum ponto de alerta aí para ficar preocupada. Mas caso ao contrário, né, tá tendo uma acumulação de estoque
e não está saindo, aí é um motivo de alerta. Então, a empresa ela precisa estar bem relacionado, tá, com o aspecto financeiro, com investimento financeiro, todo o fluxo, né, físico de materiais aí, de risco, análise de risco também. Então, essa é uma situação aí que ter uma acumulação de estoque pode ser preocupante ou não, tá bom? Esse profissional ele vai estar sempre em alerta aí também. Vocês podem até falar, mas professora, eu não trabalho na área de estoque, eu não sei nada sobre a área de estoque. Mas, gente, porque essa visão, né? Comércio tem bastante. Empresas de grande porte e pequeno porte, qualquer uma, tanto privado como público, órgão público, tudo vamos ter estoque, né? E para isso a gente precisa saber administrar, saber pelo menos um pouco, né? E dominar pelo menos um pouco desse conteúdo, porque aí você não pratica, mas com certeza você conhece alguém que trabalhe na área, onde você pode estar dando para ela uma melhoria, pode estar orientando ela de uma forma positiva, né? Então, o estoque, falar do estoque, da gestão de estoque, ele faz muito essa influenciação, né, para esses profissionais, tá bom? E tirar também a visão do estoque que é só carregar caixa, né? De fato, algumas empresas fazem muitos profissionais carregar muita caixa, muitos produtos, o entra e sai, mas é legal pelo fato de saber, né, como se organizar e saber fazer a arrumação desse estoque. Até isso o profissional faz, tá? Então, são decorrentes, né, de atividades aí, de alterações que o profissional passa no dia a dia dele nessa área. E aqui, voltando um pouquinho mais para nossa natureza do estoque, né, ele traz pra gente aqui um pequeno, grande texto, né, pra gente ter um pouquinho mais da noção da natureza do estoque. Ele fala aqui que é a compreensão mais nítida do estoque, o conhecimento das principais funções que os mesmos, né, desempenham os níveis variados, tipos de organização, e o que conhecemos das suas diferenças de espécie, né, ter noção clara das diversas naturezas de inventário, dentro do estudo da administração de material. Evita distorções, né, do planejamento e indica a gestão de forma de tratamento que deve ser distorções no planejamento, indica aí a gestão de forma de tratamento que deve ser. Estoque é a composição de materiais em processamento, materiais semi-acabados, materiais acabados, que não é utilizado em determinado momento na empresa, mas que precisa existir em funções futuras de necessidade. Assim, o estoque constitui, né, todo o sortimento de materiais que a empresa possui e utiliza no processo de produção de seus produtos e serviços, né? Então, cada espécie, gente, de inventário, ele segue comportamentos próprios, tá? Ele sofre influências distintas, tá? Embora todo sujeito desenvolve regras, né? Desenvolve estruturas e desenvolve controle do próprio estoque dentro da empresa, tá bom? Exemplo, né, que eu posso colocar aí da natureza do estoque e no contexto que ele traz pra gente. O estoque, ele é destinado à venda, tá? Então, eles são bem sensíveis a todas as solicitações impostos pelo mercado, são decorrentes de várias alterações de ofertas, de procura e também da própria capacidade de produção da empresa, tá bom? Então, eles são aí bem destinados, todo o consumo interno da empresa, são bem influenciados por todas as necessidades contínuas da produção da empresa, tá? E vai trazendo a produção, contínua de produção, vai trazendo manutenção, oficinas e todos os demais serviços bem existentes dentro da empresa voltada ao setor do estoque,
tá? Então ele tem esse inventário, cada um deles segue todos esses comportamentos próprios e sofre muita influência. E aí vocês devem estar se perguntando, mas professora, o que seria inventário? Né? Amanhã eu vou tentar fazer o vídeo amanhã falando um pouquinho mais, né, sobre a nossa gestão de estoque, e lá eu vou citar bastante sobre o inventário. Se o vídeo não sair amanhã, na semana que vem, a gente vai estar online juntos. E aí eu posso estar falando. Posso não, eu vou estar falando bastante sobre os inventários de dentro do estoque, né? Que é uma atividade realizada também, que esses profissionais realizam dentro da empresa, dentro do comércio. E é um ponto importantíssimo, de suma importância mesmo, né? São os inventários, tá? Dentro, não só eu uso o inventário só no estoque, na gestão de estoque, não, a gente usa inventário em tudo, quase praticamente, gente. E aí a gente vai conhecer um pouquinho mais, tá? Não se preocupem. E aqui ele coloca pra gente, né, as funções do estoque, as principais funções do estoque, ele fala aqui pra gente que é garantir o abastecer de materiais da empresa, neutralizando os efeitos de demonstrar ou atraso no fornecimento, demora ou atraso no fornecimento de materiais, sazonalidade do suprimento, risco, né, de dificuldade no fornecimento. B, proporcionar economias de escala através de compras ou produção em lotes econômicos, pela flexibilidade do processo produtivo, pela rapidez e eficiência no atendimento às necessidades. Então, os estoques, dentro da função dos estoques, né, ele constitui um vínculo entre essas etapas. Tá? Essas etapas de processo de compra e vendas também. Tá? E no processo da comercialização entre empresas, empresas e empresas também, empresas industrial e empresas comerciais, tá? São etapas aí de transformação, né? São etapas aí de processo que são formados, são bem formados, tá? Ele se faz de um todo amortecedor, que a gente chama, de entrada e saída de produto, tá bom? A gente faz todo esse ponto de vista, né? O profissional. Às vezes, algumas empresas, elas fazem investimento no estoque, muitas delas conseguem fazer isso digital, né? O controle digital de entrada e saída desses produtos. Outras não, outras fazem manualmente mesmo, onde a empresa fica a critério da empresa, né? Onde ela quer que seja mais fácil para ela, onde ela acha que consegue agregar mais visão e resultado mais rápido, né? Às vezes necessitar de sistema leva também necessitar de internet, né? E aonde a empresa não investe em internet, não tem condições de ter, né, em sistema todo o seu controle de entrada e saída do seu estoque digital. Então aí elas optam por manualmente. E quem faz essa realização aí são os profissionais, né? E aí, fora isso, né, temos aqui as nossas principais funções, onde ele destaca em duas maneiras pra gente. E vale lembrar também que a função do estoque, ele minimiza muito, tá, todos os efeitos de erro, tá? Aquele bom profissional, ele minimiza bastante todos esses efeitos de erro. Por que, né, ele consegue fazer isso? Porque ele consegue fazer todo um planejamento, tá? Se caso houver alguma oscilação, né, inesperada de oferta, de produtos, ele consegue através do planejamento dele. Então é uma antecedência que a gente fala, né, que há diversas empresas hoje, diversos comércios que optam muito por uma prática e regras políticas deles. Então, eu não posso colocar aqui, gente, é isso e pronto, acabou, porque depende muito de empresa para empresa. Tanto nas funções, né? Tem gente que teve uma vez que o aluno perguntou, prof, eu trabalho em estoque. Eu realizar o controle de documento fiscal é da minha função?
Aí eu respondi a ele que sim, né? Se for a realização de identificação voltada ao estoque, com certeza. E aí a opção da empresa em colocar ele como menor aprendiz, né, para realizar esse tipo de atividade, enquanto outras empresas visa que trabalhar com nota fiscal, trabalhar com alguma coisa assim é muito importante, caso perda, né, por alguma perda, quem vai se responsabilizar é aquele profissional. Então, eles preferem colocar um profissional do que um aprendiz. Então, para funções do estoque, para a visão do estoque, na teoria tem um só, mas na prática, como existe vários comércios e várias empresas, rege a regra, né, que eles colocarem, tá bom? E aqui teria uma atividade para vocês, só que vocês não vão responder essa atividade, tá bom? A gente, através do que eu expliquei um pouquinho hoje para vocês, eu vou estar fazendo pergunta amanhã. Então hoje a gente não responde essa atividade aqui, tá? E aí a gente termina. Eu peço que, se vocês tiverem alguma dúvida, gente, vocês me perguntam, por favor, lá no grupo. Pode chamar no grupo, pode chamar no privado, que eu vou estar respondendo para vocês, tá? A gente só tá começando, né, só o C5, tá bom? E ao longo, né, das nossas aulas a gente vai conhecendo um pouquinho mais. A gente sabe que dentro do Senac é uma visão de eu só falar para vocês o que é, o que não é, é complicado, porque a gente trabalha muito com a comunicação, né? Eu e vocês como aluno, e com uma prática, com uma dinâmica e com uma prática, tá? Então, o conteúdo que eu tô passando para vocês hoje é pouco mesmo, é porque eu também não posso estar explanando muito para vocês o que é. Eu preciso escutar vocês. Então, a gente vai ter nosso momento, tá? De diálogo. E aí, até semana que vem, tá? A gente vai estar debatendo um pouquinho mais sobre esse conteúdo. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso vocês não tenham entendido alguma coisa, vocês, por favor, destaque isso daí, me avise, me dê um feedback, não sei. Que se vocês sentirem melhor, tá? Então, bom dia, boa tarde para vocês. E aí, qualquer coisa, me chama lá no grupo.